Olá, irmãos, tudo bem? Mais uma vez passando por aqui para tratar da palavra de Deus, falar de algumas coisas que têm aquecido o meu coração. E hoje eu quero falar com você sobre intimidação. É algo que muita gente passa, muita gente tem lidado com ela, muita gente tem guerreado com isso, que é uma intimidação que paralisa, que prende e que segura as pessoas, segura os ministérios. Agora, uma das coisas que nós precisamos aprender, e isso é muito forte, com dois personagens bíblicos para mim, que é com Neemias e com Elias. Mas eu quero focar especificamente aqui hoje sobre Neemias. Uma das coisas que prende as pessoas, antes de eu entrar diretamente aqui falando de Neemias, é pecado não confessado. Toda pessoa que vive debaixo de guerra, de pecados, de áreas presas na sua vida, ele vai se sentir intimidado. Neemias, quando ele vem trabalhar e restaurar os muros de Jerusalém, a maior guerra que ele passou foi com a intimidação. E outra área que aconteceu ali com ele foi palavras liberadas, atitudes trazidas pelas pessoas. E Neemias 6,6, quando ele está naquela guerra com Sambalat e Tobia, eles mandam uma carta aberta para ele. E ele responde: nada do que tu dizes aconteceu, tu, do teu coração, o inventas. Existem pessoas e situações que são criadas pelas trevas para te intimidar, para te prender, para te segurar. Palavras são geradas, palavras são colocadas. E quantas coisas nós temos em nós que nos intimidam. Eclesiastes 10:1 fala das moscas mortas, né? Que roubam o perfume do unguento. Eu gosto de dizer que as moscas mortas são os desejos e vontades que nós temos. São aquilo que nós temos nas nossas vidas que nós não colocamos na cruz, que não levamos para os pés do Senhor Jesus. E nós trazemos desejos e vontades não tratados. E esses desejos e vontades não tratados pela palavra, pelo arrependimento, esses desejos e vontades não tratados dentro do discipulado, vai gerar na vida das pessoas essas prisões. E normalmente as pessoas se sentem intimidadas e não sabem por que estão sendo intimidadas, por causa dos desejos e vontades. E de uma maneira ou outra, o mundo espiritual conhece os desejos do seu coração. Mas Neemias lidou com essa guerra. E ele lidou também com a afronta pessoal. Não sei que nível de guerra você está lidando. Você está lidando com intimidação que veio através, como Elias, através da feitiçaria de Jezabel, da ameaça. Não sei se você está lidando com intimidação por causa dos desejos e vontades errados que você carrega, pecados não confessados. Ou se você está sendo intimidado por pessoas que têm te afrontado. Isso é muito importante você tomar conhecimento. Neemias 4,4 diz assim: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai. Lembre-se, a intimidação ela é vencida pela palavra. Ela é vencida pela constância que você tem em Deus. Toda obra que você faz vai atrair oposição. Tudo que você faz vai atrair contra-ataque do inimigo. Quando Neemias começou a reconstruir os muros, surgiram vozes de intimidação, zombaria, de crítica, de desvalorização. Toda vez que você começa algo de Deus, o inferno tenta te parar com palavras, com atitudes. Alguns anos atrás eu passei uma grande guerra ministerial. Algumas pessoas falavam: não, você é só pastor, não, você não é profeta, não, você não entende nada de ser mestre, de líder e tal. E um dia eu estava em crise, aí há uns 8 anos, 10 anos atrás, sei lá, orando sobre isso. Aí Deus me disse e me ensinou, claramente me dizendo: olha, você não está sendo intimidado por aquilo que o seu chamado ministerial, mas estão guerreando contra a sua identidade. E na hora eu falei: Deus, me dá isso na Bíblia. Deus me levou para aquele texto onde Jesus é batizado e é levado para o deserto. A primeira coisa que Satanás fez, que veio tentando intimidá-lo, foi colocar em xeque a identidade dele, perguntando para ele: se tu és o filho de Deus. É interessante como que a intimidação vem sobre nós. Tem muita gente que se sente tímido, mas eu quero te dizer hoje que talvez o que você tenha sido intimidado. E a intimidação te paralisa, te prende. O inferno inteiro se levanta para te parar, para te prender, para te segurar. O inferno tenta te barrar com palavras. Mas o diabo não vem somente com intimidação com palavras, mas com atitudes. Mas você precisa lembrar também que quando vem atitudes e palavras, você vence essas atitudes e palavras com a mesma palavra de Deus. Quando Deus diz: está escrito. E você tem que crer e seguir em frente. O inimigo diz: ele não vai conseguir, não vai alcançar. O que você diz? Como Neemias 4,4. Ouve,
ó nosso Deus, ouve, Senhor, o que está acontecendo. O inimigo, a acusação, o que ele tem feito? Ele não discutiu com homens, mas ele respondeu no lugar certo, diante de Deus. Talvez você está passando por intimidação. Não trabalhe contra as pessoas, trabalhe contra aquilo que está te intimidando, trabalhe contra o seu emocional, aquilo que está te prendendo, aquilo que está te paralisando. Busque em Deus, lute a sua luta na palavra de Deus, diante de Deus. A palavra do Senhor nos diz em Neemias 4,17, com uma mão fazia a obra e com a outra segurava a arma. A sua arma é a palavra, a sua arma é aquilo que Deus tem. A arma de Deus, a palavra de Deus, ela é forte, ela é eficaz para nós. Trabalhe, continue avançando, vigie, proteja a sua mente. Declare a palavra, use a palavra, não tenha medo, não negocie com a intimidação. Neemias 6, 2 e 3, ele diz assim, vem e congreguemo-nos, não se afaste, não fique longe, não se afaste das pessoas, encare o problema, encare a sua luta, a dor, dificuldade. Neemias respondeu para eles, eu estou tentando fazer uma grande obra, não vou parar para ficar brigando, conversando com vocês, eu sigo em frente. O inimigo sempre vai tentar te distrair, vai tentar trazer uma guerra que não é sua, vai tentar te tirar do foco, te puxar para conversas e contendas inúteis. Quando você dá ouvidos para isso, você ouve a intimidação das trevas e abandona o propósito. Fortaleça suas mãos, fortaleça. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Neemias 6:9. A palavra de Deus, a palavra nos fortalece, fortalece a nossa mente, fortalece a nossa fé, fortalece a nossa coragem, fortalece a nossa identidade. Quem está cheio da palavra não se curva diante da pressão. Neemias venceu. Elias venceu porque o anjo do Senhor esteve com ele e lhe deu uma palavra. Neemias venceu, ele tirou da sua mente, tirou do seu coração e não aceitou a intimidação, ele não respondeu à provocação. Ele não parou a obra, não negociou com o inimigo, não largou a dependência de Deus. O maior exemplo de intimidação que nós temos na Bíblia também é Elias. Jezabel foi forte para cima dele, ameaçando com morte. Jesus bateu de frente com o próprio Satanás no capítulo 4, mas ele respondeu para o diabo, está escrito. A palavra é a sua maior arma de guerra contra a intimidação. Se você está firmado na palavra, você sai de toda a intimidação. Rejeite toda a palavra que vem contra você, toda a artimanha que está acontecendo, discirna isso, tire as moscas mortas da sua vida, os desejos e vontades errados, declare a palavra diariamente, não pare aquilo que Deus te mandou fazer. Eu gosto muito de falar para os irmãos, está lidando com intimidação? Leia, Quebrando as Cadeias da Intimidação, do John Bevere, vai te ajudar muito, tá bom? Espero que essa palavra te ensine, te liberte e te ajude a sair da intimidação que você está vivendo. Sou o Bispo Eurípides, da Luz para os Povos, sede em Goiânia. Deus te abençoe. Tchau, tchau.